Bem-vindos ao canal Pode Falar. No vídeo de hoje temos a honra de receber o Dr. André Vinícius, ginecologista renomado, que vai abordar dois temas muito importantes para a saúde da mulher, a menopausa e a endometriose. Se você quer entender mais sobre essas condições e como cuidar melhor da sua saúde, fique com a gente. Vamos aprender e desmistificar juntos esses assuntos que afetam tantas mulheres. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo valioso como esse. Muito recorrente que é: doutor André, eu devo fazer reposição hormonal na menopausa? E eu vou te colocar isso de uma forma muito simples. Para mim é tão natural fazer reposição hormonal de um hormônio que existia e passa a não existir de uma forma fisiológica, da mesma forma como se uma criança nascer sem hormônio para tireoide, a gente vai começar a reposição hormonal de hormônios tireoidianos desde o nascimento. Então isso é muito importante. Claro que também a gente precisa avaliar se a paciente tem alguma contraindicação a realizar a terapia de reposição hormonal. Se essa paciente tem alguma contraindicação, muitas vezes a gente vai precisar utilizar medidas paliativas para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Mas, sem sombra de dúvida, é papel de todos nós, especialmente nós ginecologistas, em cuidar da saúde da mulher durante esse período de transição de climatério para menopausa. Imaginando que a paciente não tenha contraindicação para realizar terapia de reposição hormonal, a gente vai perguntar: a senhora deseja fazer a reposição hormonal? Em caso afirmativo, a gente deve escolher o melhor tipo de hormônio para essa paciente, escolher a melhor via de hormônio. Então, existem mulheres que vão se beneficiar mais de hormônios pela via transdérmica, existem mulheres que vão se beneficiar mais dos hormônios na forma de implantes hormonais, existem mulheres que vão optar, por exemplo, por utilizar hormônios pela via oral. Essa via, que é uma rota menos fisiológica para a reposição hormonal, ela pode sim, em algumas mulheres, também ser utilizada, mas o mais importante é que a gente precisa individualizar. Então não existe uma receita de bolo. O hormônio e a dose que a sua amiga vai utilizar provavelmente não vai ser a mesma que a sua, mesmo que vocês tenham a mesma idade, tenham tido a menopausa no mesmo momento. Você tem mais de 40 anos e quer engravidar? São umas informações fantásticas que você não pode deixar de saber. Vem cá, me acompanha aqui. O que é que acontece? A fertilidade da mulher, ela começa a cair antes de você nascer. A quantidade de folículos que você nasce, ela é imensa. Então imagina que, se fosse uma conta bancária, você nasceria uma multimilionária. Quando você começa a menstruar pela primeira vez, você já não tem milhões, você já está ali em torno de 400 a 500 mil na sua conta bancária. E depois dos 40 anos, você começa a entrar no cheque especial da fertilidade. André, isso quer dizer que então não posso engravidar? Não, mas uma informação muito importante eu quero te mostrar aqui. Depois dos 40 anos de idade, a quantidade de folículos de má qualidade começa a subir. E aí é exatamente porque surgem aqueles riscos aumentados de síndrome genética. Então, se você tem mais de 40 anos e quer engravidar, 2 exames são fundamentais. Faça a avaliação do seu hormônio antimileriano e a contagem de folículos antrais. Já clica aqui para me seguir. Existe uma infinidade de causas que podem estar associadas com falência ovariana prematura. Exposição à radiação, à quimioterapia, radioterapia, alterações genéticas. Então, geralmente, se sua mãe teve a menopausa antes dos 40 anos de idade, existe uma incidência maior de que você também, uma chance maior de que você tenha a sua menopausa antes do tempo. E pasmem, uma doença extremamente comum que está associada com o aumento do risco de falência ovariana prematura. Imaginem, síndrome dos ovários policísticos. Então a SOP, que a gente comenta tanto, essa doença tão comum, tão prevalente na população mundial feminina, essa doença impacta negativamente, aumentando o risco de você desenvolver falência ovariana prematura. Isso é um dos grandes motivos pelos quais o tratamento da SOP precisa ser instituído tão logo o diagnóstico correto seja feito. Porque se você diminui os danos que a alteração hormonal, o desequilíbrio entre testosterona, estradiol, progesterona, deficiência de melatonina, grande antioxidante, se você tem esses desequilíbrios hormonais, você fica mais suscetível a que seu ovário comece a ter uma perda folicular mais acentuada do que o natural. E isso pode predispor a um risco aumentado de desenvolvimento de falência ovariana prematura. Que você precisa entender, pois a endometriose é a presença de células do mesmo padrão dessas células da camada interna do útero fora do útero. Então, endometriose é definida como a presença de glândulas ou estroma de tecido endometrial
fora do útero. Aí eu já vou parar um pouquinho, porque vocês vão me perguntar, doutor André, e a adenomiose? A adenomiose é um tipo particular de endometriose. A literatura médica não sabe ainda, tem muita divergência se são duas faces da mesma doença ou duas doenças completamente distintas, mas a adenomiose é quando as células desse tecido endometrial vêm para o miométrio. Então sai da camada mucosa e vem para a camada muscular. Endometriose é fora do útero, a adenomiose seria a endometriose do miométrio. Vocês já ouviram falar sobre dispareunia? Dispareunia é a dor que as pacientes referem durante a relação sexual. A dispareunia ela pode ser subclassificada em dois tipos. Dispareunia de penetração, na hora da entrada na vagina, nessa região de vulva, a paciente sente dor, e dispareunia de profundidade, na penetração sexual, dor quando o pênis toca aqui nessa região posterior do útero. Essa segunda, a dispareunia de profundidade, ela está muito associada com a doença. Sabe qual é? A endometriose. Vocês lembram que a gente já comentou isso anteriormente, mas vale sempre voltar. O útero tem 3 camadas. Essa camada aqui que recobre ele, que chama serosa, essa camada muscular, que chama o miométrio, e essa camada rosinha aqui, que é a camada interna do útero, chamado endométrio. Endometriose é a presença de células dessa camada interna do útero fora do útero. E quando essas células dessa região estão fora do útero, geralmente elas atuam causando uma resposta inflamatória ao organismo. E sempre que a gente está inflamado, a gente sente dor. Imagina, seu joelho está inflamado, você sente dor quando alguém toca. Essa região posterior do útero, que é a região de fundo de saco ou dos ligamentos uterossacros, se ela estiver inflamada, ela também vai sentir dor ao toque na penetração sexual. Vocês sabiam disso? Tudo que te inflama piora a endometriose. Tem uma dieta específica que chama Low FODMAP Diet, que é o Fermentable Oligosaccharides, Monosaccharides and Polyols, dietas ricas em carboidratos que inflamam, como o glúten, por exemplo. Piora então, muito. Isso tudo tem que glúten tirar. Aumenta, tudo tem que tirar. Então, estratégias. Glúten aumenta muito dor. Então, tira laticínios glúten, aumenta tira muito. laticínios. Alimentos embutidos, péssimo. Tira. Peito de peru defumado, light, não sei das quantas. Fiambre, presunto. Esquece isso. Péssimo. As bebidas gaseificadas, refrigerantes, é péssimo para isso, porque estimula a inflamação. Por isso que a endometriose dói, que é uma doença inflamatória e imunológica. E um detalhe para vocês, a endometriose aumenta também a chance de depressão e de ansiedade. Tem um trabalho novo que chama Endobrain, estudando o cérebro da mulher com endometriose. Existe alteração da bioquímica cerebral e evolutivamente as mulheres com endometriose nasceram com deficiência de endorfina. Por isso que o limiar de dor dessas pacientes é diferente. Então, suplementação, suplementos, cúrcuma fantástico, resveratrol fantástico. Mas tem que fazer dieta. Dieta é fundamental. Gente. Esperamos que você tenha aprendido bastante com as dicas do Dr. André Vinícius sobre menopausa e endometriose. Se este conteúdo te ajudou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem também pode se beneficiar dessas informações. E claro, inscreva-se no canal Pode Falar para continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!